Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre dois fatores que são extremamente importantes. Um é sobre o padre Lancelotti, né? E o outro é sobre Bolsonaro e Alexandre de Moraes, que foi instaurada aí praticamente uma guerra, né? Recentemente, não sei se vocês sabem, mas o ministro Alexandre de Moraes deu uma entrevista aí que realmente assustou o Brasil, chocou. Essa aqui é a realidade de o Bolsonaro. Eu vou trazer atualizações. Ele reagiu a fala do ministro Alexandre de Moraes de imediato. Bolsonaro ele foi alertado sobre a situação e partiu para cima do ministro Alexandre de Moraes e nós vamos falar mais sobre isso. Eu vou mencionar aqui, vou mostrar para vocês trecho da matéria, né? E também da entrevista, até porque, de certo modo, no outro vídeo aí, o áudio estava ruim, não estava legal. Eu peço desculpas a vocês, mas agora eu acredito que o áudio tenha melhorado. Então, o ministro Alexandre de Moraes deu essa entrevista aí. Tem a situação do padre Lancelotti, que nós vamos mencionar de uma maneira rápida, de uma maneira expressa, mas muito incisiva. E vamos falar sobre o ministro Alexandre de Moraes, todo o contexto, de uma maneira rápida e significativa. E falar também a versão do Bolsonaro, tá? Então seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de Justiça e Política. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do padre Lancelotti, que tem feito um trabalho excepcional e que tem sido vítima aí de bolsonaristas e de pessoas que realmente não querem nada com nada, tá? Além de não fazerem atrapalha, a gente vai falar mais sobre isso. O pessoal aí, os bolsonaristas, os caras ficaram em pânico, que estão atacando o padre Lancelotti. Eu não vou nem colocar um apelido nesses caras de dizer que é de partido A, B ou C, porque tem gente que realmente, assim, nasce com o único objetivo que parece que é de prejudicar os outros, tá? Então a gente vai falar mais sobre essa situação, né? Mas antes disso, deixa aí um like, porque é extremamente importante aí a sua participação. Bem, você tá vendo aqui, primeiro a gente vai falar sobre a situação do padre Lancelotti de uma maneira rápida, de uma maneira significativa, de uma maneira expressa, né? Espero que o áudio não esteja estourando aí dessa vez, tá, gente? Porque eu tô meio empolgado aqui, porque a coisa, ela vai se escalando, em especial falando sobre essa situação do Bolsonaro de modo geral, tá? Então, como eu havia mencionado pra você, a coisa ficou feia. Mas em especial, você tá vendo aqui a matéria do Globo, né? Saiu aí recentemente, falando sobre Tami Miranda, né? A filha lá da Gretchen, enfim, que infelizmente, pelo que eu vi aí, é vereadora em São Paulo, né? E diz que agora retirou o apoio aí à CPI que mira aí o padre Júlio, né? Padre Júlio Lancelotti, tá? Então tá aqui o padre aqui à sua direita, né? Um padre que tem feito aí um trabalho excepcional, tem ajudado os menos favorecidos, aqueles que ninguém se importam, né? E o padre foi vítima, aí tá sendo vítima de uma perseguição política, de gente que realmente não tem como escopo, não tem como objetivo defender os menores, né? Aquele que deveria ser amparado, os mais amparados aí pelo Estado. Aí, para poder piorar de vez, os caras simplesmente disseram que não, tem ONGs aí, de certo modo, querendo ganhar dinheiro aí à toa e tal, né? Enfim, e a gente vai investigar isso e temos que chamar aqui o padre Lancelotti. Aí a pergunta que fica é: o que tem a ver o padre Lancelotti, aí o Júlio Lancelotti, com qualquer falcatrua do tipo, tá? Ou aí o padre pegou e já bateu no peito, chamou a responsabilidade para si e de certo modo falou assim, olha, aí ele começou a apontar, ó, é preciso fazer isso, é preciso fazer aquilo, né? O padre começou a mostrar algumas situações, aí o que o pessoal fez? Simplesmente falou assim, ah não, mas espera aí, não é assim, eu fui enganado, né? Não, é uma fake news, e aí no caso eu retiro o meu nome. Na verdade aqui é o seguinte, tá? 3 vereadores retiraram aí o nome e tal, mas aqui eu vou dizer pra você, em especial, de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, porque é que eles retiraram o nome. Retiraram o nome porque, de certo modo, quando você ataca um cara que nunca fez nada, né, de modo positivo, é um cara que tá sempre causando transtorno, né, falando um monte de barbaridade aí, né, em relação à vacina, coisa desse tipo, aí, o que acontece, né, você ganha status, você cresce e tal, pai, vai, não sei o que, né, que é o caso que alguns políticos utilizam. Só que quando você ataca uma pessoa como igual o padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho excepcional cuidando dos menos favorecidos, aí as pessoas começam a te olhar assim, poxa, peraí, aquele padre lá eu conheço, o cara tem uma história aí magnífica aí, que está trabalhando, cuidando daquelas pessoas que ninguém quer cuidar. E aí vem um político, né, de certo modo, chinfrim, né, caloteiro de um modo geral, falar do padre, bem, eu não aceito e não voto mais nele. Aí a repercussão é negativa, o cara fala assim, opa, na próxima eleição eu não vou ter mais 4 anos de salário. E aí, por isso, retiraram, no caso aí, de certo modo, né, estão retirando aí, essa que é a realidade, o apoio à CPI para poder investigar. Agora, só preciso informar esses vereadores aí, muitos desses aí,
A cidade de São Paulo, né, tem muitos bairros aí que precisam, de certo modo, de uma ajuda do Estado. Asfalto, né, água, luz, né? Aí poderia criar uma CPI sobre essa situação. O que vocês acham dessa história? Sobre luz, aumento de... O que vocês acham disso? Ah, mas isso não é interessante, né? É interessante atacar o padre, tá? Ó, não vai passar, tá? Pelo menos na minha parte, não. Agora, falando sobre a outra situação, que essa é realmente que causa um transtorno, tá? O plano, e a Polícia Federal descobriu aí, de certo modo, manda... Por isso que assim, ó, só vou falar pra você, eu acho que o outro áudio não tava muito bacana, mas eu acredito que esse tá. É o seguinte, a Polícia Federal simplesmente já mandou um recado, tá? E o Bolsonaro, eu acho que ele não gostou nada disso, já sabendo das diversas coisas que têm acontecido aí no Brasil, e sabe que, de certo modo, isso vai descambar nele. Então, é uma maneira de reagir. Ele não gostou da entrevista do ministro Alexandre de Moraes e reagiu. Eu vou atualizar essa situação aqui para você. E falando sobre o assunto aqui, que no outro vídeo, qualidade do vídeo, qualidade da imagem não tava alto, não tava bacana, e aí talvez você não tenha visto com mais detalhes. Eu vou resumir aqui para você a situação, falar de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática sobre isso, tá? Eu peço para vocês deixar um like aí e vamos falar sobre a situação do ministro Alexandre de Moraes, em especial, né? O que aconteceu de uma maneira bem simples, tá? Bem, o que acontece? Aqui você viu aí a foto do ministro Alexandre de Moraes, você tá vendo aí a foto do ministro Alexandre de Moraes, eu mencionei no outro vídeo, né? O Alexandre de Moraes foi para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá? No dia da posse, claro, é evidente, e logo após a posse ele simplesmente pegou o avião aí, pegou um voo e foi para Europa, em especial para Paris. Aí o ministro Alexandre de Moraes foi alertado, em especial pelo seu filho, olha, mostrando as imagens, ó, o que acontece é o seguinte, tá tendo um problema muito sério lá no Brasil e é preciso, né, tomar alguma atitude. O senhor, como ministro do Supremo Tribunal Federal, não pode, enfim, né, o filho dele deve ter conversado, assim, de modo, né, com o ministro Alexandre de Moraes e comentou, narrou, ó. Aí o ministro Alexandre de Moraes, em especial, já ficou assustado com toda aquela situação, tá? Do 8 de janeiro. Ele falou assim, nossa, mas como esses caras estão lá dentro lá do prédio Brasília e tal, né? Quebra, né? Ligou para o Flávio Dino e também logo depois conversou com o Lula, ele ficou atônito, ficou espantado. Conversou com o Lula e tal, e com o Flávio Dino, os dois, um ministro da Justiça aqui em São Paulo, que foi o Alexandre de Moraes, e o Flávio Dino, ex-juiz aí federal, e hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, chegaram a uma conclusão. Bem, existem três maneiras que pode ser feito isso, tá? Decretar estado de sítio, né? E é claro, com o Lula, né? Estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal, né? Tudo isso aí baseado na Constituição, já expliquei isso aí, salvo engano, não sei se está no artigo 84 ou 34, né? São recursos e remédios para evitar esse tipo de coisa. Por quê? Né? Os caras estavam quebrando tudo, né? E toda a situação. E o Bolsonaro lá, e ele vai falar, ficou nervoso com Alexandre de Moraes, porque ele quer, de certo modo, proteger e sair dessa situação. E lembrando, isso aqui, pelo menos na minha visão, é um recado duro e direto ao Bolsonaro, tá? A Polícia Federal também falou sobre. Então você vê que o negócio vai ficando feio, né? Um quebra-pau, pânico geral, tá? Então, o Alexandre de Moraes conversou lá com o Flávio Dino, eles entenderam, né? Conversaram com o Lula, é claro, ó, é preciso fazer uma intervenção nesse sentido. Intervenção, né? É no caso quando as polícias não dá mais jeito, no clima, na confusão, sai do controle. O Estado, né? O Estado aí, né? No caso, Brasília lá, saiu, enfim, Brasília, Rio, qualquer um desses, sai do controle, tá? Beleza. Falando assim, um Distrito Federal, saiu do controle, tá? O que poderia ser feito, eram essas medidas que eu falei pra você. E aí, o que acontece? Eles entenderam assim, bem, não dá pra, né, a polícia não deu jeito, polícia civil, militar, não deu jeito, a civil, guarda civil não deu jeito, então é preciso fazer alguma coisa. E aí indicaram pro Lula o seguinte, ó, o que dá pra poder ser feito aqui nessa situação? Pode haver uma intervenção diretamente na segurança, tá? E o que foi feito? Intervenção na segurança, não deixou tomar tudo, porque o ministro Alexandre de Moraes, junto com o Flávio Dino, Lula, os caras já estavam vendo lá à frente que ia gerar um pânico geral. E a coisa foi escalando, a coisa foi piorando, né? O que aconteceu? Foi decretado a intervenção na segurança, afastaram aí, de certo modo, algumas pessoas que eram peças-chave em toda a situação, como o Ibanez, que era o governador lá, e também o chefe lá da Polícia Militar, teve também o Anderson Torres, que era o secretário
ministro da Justiça, enfim. Então esses caras foram afastados, tá? Justamente para manter a ordem. E um fator também que é extremamente importante sobre essa situação aqui do ministro Alexandre de Moraes, tá? Gente, ó, deixa um like que é extremamente importante. Espero que o áudio agora esteja perfeito a ponto de você ouvir legal, tá? Bem, é o seguinte, foi afastado esse governador lá, o Ibanez e tal, né? Você já sabe dessa situação. E foram tomadas algumas providências. Para que foram afastados esses caras? Eu falei no outro vídeo lá de uma maneira resumida, né? Para que foi tomado esse tipo de atitude. O Alexandre já sabia disso, né? Baseado na teoria da pena, para que a coisa não saísse do controle. Porque os caras já estavam, de certo modo, querendo gerar isso no Brasil de modo geral. Essa que é a realidade, tá? Em outros estados. Ou seja, aconteceu lá em Brasília, pode acontecer, supostamente, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, qualquer um desses outros estados. Os caras já sabiam disso. Flávio Dino, Alexandre de Moraes já sabiam disso e viu, né, que foi preciso conter. Os caras foram afastados, presos, a casa caiu de vez para esses caras. O Alexandre de Moraes, de certo modo, ficou extremamente surpreso, né, pela inércia, e ele acredita que, de certo modo, poderia ter sido resolvido de imediatamente toda essa situação. Ele acredita também que com apenas 100 homens lá acho que do batalhão de choque, poderia ter resolvido de imediato, tá? Foi preso aí, de certo modo, o Fábio Augusto Vieira, Anderson Torres, para poder conter tudo isso. Então, o caos iria ser instaurado em todo o país. E aí, falando aí de uma maneira rápida, de uma maneira significativa, o que ia acontecer com o ministro Alexandre de Moraes? Perdão, o que ia acontecer com o ministro Alexandre de Moraes? Os caras estavam com plano, né, de quebrar tudo lá em Brasília, ingressar lá os golpistas, né, o manifestante, não sei, você que diz aí, detalhe, se é manifestante ou se era golpistas, quebrar tudo lá, mas se tava quebrando, era golpista, tá? Quebrar tudo lá, chamar o exército, e aí o exército, de certo modo, tomar, na teoria, toda essa situação. Claro que o exército não ingressou nessa, tá? Nessa furada. E os caras ficaram lá, foram presos. Foi editada aí, pelo menos uma medida, para quem fosse fazer bagunça lá, fossem presos também, e a casa foi caindo, e a coisa foi desandando aí de vez. E qual era o plano que esses caras tinham para o Alexandre de Moraes? E aqui entra o Alexandre de Moraes, entra o Bolsonaro também, ele falando sobre o Bolsonaro, a Polícia Federal mandando um forte aviso e recado, extremamente duro, agressivo, enfim, né? A casa vai cair de vez. Eu vou explicar para vocês com mais detalhes. Em especial, o que os caras queriam fazer com o ministro Alexandre de Moraes. Os caras tinham um plano, né? Eram 3 planos em específico, um de certo modo de ir de arrasta para cima em praça pública, o outro de prender e outro também de conduzir o Alexandre de Moraes por um determinado momento, né, por um determinado ponto. Essa aqui é a realidade, e a partir dali e a partir daquele momento dispensar o Moraes. Enfim, você já sabe, e eram coisas terríveis. Por isso, o Moraes veio a público e mandou essa bomba aí, literalmente, causando um pânico na família Bolsonaro. Essa que é a realidade. O Bolsonaro vai responder, eu vou falar pra vocês o que ele disse na CNN, tá pipocando aí de notícias e a casa tá caindo, o bicho pegando, mas eu vou falar com mais detalhe mais à frente. Então, voltando aqui sobre a situação do ministro Alexandre de Moraes, esse era o plano dos caras, tá? O ministro Alexandre de Moraes também detalha e relata, né, com muita propriedade, que de certo modo foram encontrados incentivadores. E aí é onde a coisa vai descambando pro Bolsonaro e ele vai ficando nervoso, tá? Ele veio a público, veio falar. Você acha que ele deixou barato? Não deixou. Foi pra cima e veio pra cima do ministro Alexandre de Moraes e debochou. Aí você fala assim, pô, Claudio, debochou do ministro? Pelo menos é o que foi mencionado lá na CNN. A gente vai falar, eu vou trazer mais aqui, a coisa vai ficando feia. E aí, né, como eu já havia mencionado para vocês, o Bolsonaro não deixou quieto. Enfim, em resumo, você sabe que é essa situação. O Alexandre de Moraes descobriu também aí sobre incentivadores, por que o pessoal tava lá, né? E aí a coisa vai se estreitando e perguntaram pro Alexandre de Moraes em um determinado momento, escuta, sobre a situação lá do Bolsonaro, o que você tem para poder falar sobre ele e tal, né? Aí o ministro Alexandre de Moraes, eu já mencionei isso aqui, sobre um vídeo do humor também, você já sabe, né? Se você é inscrito aqui, você já sabe. Falei, ó, humor há muito tempo. Impedimento, tá? Novo Código de Processo Civil, ou seja, a lei proíbe isso.
que o juiz, de certo modo, seja inimigo das partes. Então, o Alexandre de Moraes, já sabendo disso, olha, falou o seguinte, em relação ao Bolsonaro, qualquer político que esteja participando disso vai ser investigado. Já deu a deixa, já avisou, mandou um recado. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, já 4 deles já mencionaram, já falaram assim, ó, vai ser muito difícil ficar ileso e tal. Então você vê que a coisa ela vai piorando. O que acontece? O Bolsonaro ficou sabendo disso aí, foi alertado, o pessoal falou pra ele. Tá aqui na matéria da CNN, ó. Deixa eu mostrar pra você. Tá aqui na matéria da CNN, a casa caindo e o Bolsonaro responde aí o ministro Alexandre de Moraes, aliados de Bolsonaro, aliados, Bolsonaro ironizou a entrevista do ministro Alexandre de Moraes e lembrou outra situação, tá? Então tá aqui um pouco, e eu vou falar mais pra você sobre a situação da qual, né, de certo modo, o Bolsonaro fala mais aí. O cara não deixou barato, peitou. Isso mostra o quê? Na minha visão, eu vou te falar. Mas e pra você? O Bolsonaro vinha a público e respondeu o Moraes de imediato. Te mostra, na minha visão, comenta aí a sua opinião. Na minha visão, mostra desespero. Porque, de certo modo, eu não tenho... No caso dele, né? Falando aqui a opinião que deveria ser feita. Não tenho nada a esclarecer a Moraes em entrevista na rede, lá sei lá o quê. Não me interessa isso. Essa é a realidade. Tem que peitar e falar assim. Eu não tenho nada a ver com isso daí. Ponto e acabou. Não tem provas, não vai me prender. Só que Bolsonaro agiu diferente. Agiu de maneira igual a Michelle lá, quando foi quesito da Jorge, começou a ironizar. E isso revela uma outra parte do Bolsonaro e que, de certo modo, ele se compromete. A minha visão, ele se compromete ao falar isso daí de Moraes. Tem mais coisas que ele vai falar aqui, eu vou falar de uma maneira rápida e de uma maneira pragmática. Deixa um like aí. Então, voltando, né, o ministro Alexandre de Moraes revelou isso daí. Revelou o plano que poderia ter acontecido no Brasil. Os caras agiram de modo, né, coercitivo, foram pra cima, desculpa aí. Mas enfim, só pra você entender e compreender mais ou menos como é que tá a situação. Foi pra cima, falou. A Polícia Federal veio a público, né, essa que é a realidade, e deu uma entrevista aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar pra você acompanhar, né, o que a Polícia Federal já avisou para o Bolsonaro. Simplesmente peitou e disse. Os caras estão peitando mesmo, estão partindo para cima. Não querem conversa. Gente, ó, é muito sério, já expliquei isso aqui sobre a teoria, né, do professor e promotor Rogério Greco lá. Ele é promotor de justiça, o cara fala, tem uma tese muito da hora lá, fala sobre isso, não pode deixar barato. E a Polícia Federal peitou o Bolsonaro e já mandou um recado duro e forte, tá? Já ia falar aqui igual o menino lá, mas mandou um recado duro, ó. Temos a possibilidade de identificar responsáveis por planos de, né, arrastar Moraes, né, arrastar pra cima em praça pública. Ou seja, né, o que parecia ser, de certo modo, uma brincadeira, uma comédia, não vai acontecer não. E lembra quando os caras ficavam ensandecidos lá, vai prender Moraes, prendeu e tal. Era isso. Esse plano era real. E a Polícia Federal descobriu. E ó, eu vou te contar aqui, já deixa um like, presta atenção. Para a Polícia Federal vir a público e falar isso, é porque ela já tem elementos o suficiente, de certo modo, e já sabe, essa é a realidade. Já sabe quem mandou executar esse plano. Sabe por quê? Porque senão a polícia não viria a público para poder falar isso. Porque é como se você fosse avisar pro cara que você vai prender ele. Então, ela já sabe. E isso, de certo modo, incomodou quem? Incomodou o Bolsonaro. Pera aí, como é que a Polícia Federal fala um negócio desse daqui? Como é que o diretor da Polícia Federal vem e fala um negócio desse? Aí o Bolsonaro fala pra ele assim, não, você tem que se manifestar, porque se você não se manifestar, vai dar a impressão que você, de certo modo, está, né, nessa situação, que você está em pânico e você está envolvido nisso daí. Aí o que acontece? O Bolsonaro veio e peita Moraes público, tá? Ele veio a público aqui, saiu na matéria da CNN, tá? E ele disse assim, aliados, isso aqui ele já mandou um recado, tá? Se alguém tem que foi atacado, fui eu. E aí ele lembra o episódio. Então tem sempre aqui aquela situação. A matéria diz o seguinte, que o ex-presidente Jair Bolsonaro reagiu aí com um misto de ironia e descrença às declarações feitas pelo ministro Alexandre de Moraes. Matéria da CNN Brasil, a outra foi do Globo, tá? E a casa vai caindo, tá? O Bolsonaro chegou logo cedo, enquanto estava descansando no fim de semana. O Bolsonaro descansa aí há praticamente 27 anos, tá? 30 anos, melhor dizendo, fez com todo respeito a quem se identifica com ele e acha que ele realmente é o cara. Eu não gosto do trabalho dele como político, beleza? Com respeito a quem pensa diferente. O cara pode falar, eu não gosto do trabalho do Lula. Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu tô dando aqui a minha opinião. Falo que o Bolsonaro, pra mim, como político, não é um bom político. Não faz nada pra poder melhorar. Enfim, tá?
situação. O Bolsonaro peitou o ministro Alexandre de Moraes. E na minha visão, em tudo isso, é simplesmente desespero, tá? Essa que é a realidade. E o ministro Alexandre de Moraes, assim, eu acredito que você entende como recados, tá? Como é que eu posso mencionar para você? Para a Polícia Federal dizer que temos a possibilidade de identificar, você já sabe que já identificou quem que fez essa parada aí. Essa que é a realidade. E o ministro Alexandre de Moraes veio há pouco e veio falar aí, de certo modo, sobre essa situação, e a casa tá caindo para o Bolsonaro. Em especial, né, como é que eu posso mencionar para você? É isso, peço desculpa para vocês aí pelo refluxo, né? Mas enfim, faz parte. Ó, gente, é o seguinte, em resumo sobre essa situação, falando de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática e resumida, tá? Seguinte, o Bolsonaro, ele poderia até se manifestar, mas poderia se, pelo menos na minha visão, tá? Ser bem sincero pra você. Ser sincero pra você. Na minha visão, ele poderia ter se manifestado e tal, e dito assim: olha, Moraes, eu realmente lamento a tudo que fizeram contra você. Ou pelo menos que tentaram fazer aí. Eu, particularmente, espero que os responsáveis por esse plano sejam punidos, né? E de maneira dura e de maneira draconiana. É assim que tem que ser feito. A minha visão, tá? E isso, de certo modo, aumenta a sua credibilidade em relação à população para poder saber que, pô, você não tá envolvido. Aí, o Bolsonaro vem de forma ensandecida e sai a pouco dizendo assim: quem foi atacado fui eu, coisa. Então, peraí, o que tem a ver? Você tinha a Polícia Federal às suas mãos aí para poder resolver e sanar todo o caso e até, né? Aí agora você vem puxar outra história. Então, gente, ó, a minha visão, sem todo respeito, né? Essa é a realidade. Você poderia, no caso dele, olha, sinceramente, poderia discordar da atitude do Moraes e partir pra cima e peitar. Eu não tenho nada a ver com isso. Apresentem as provas, se que tem alguma coisa. Tô dizendo no caso do Bolsonaro, tá? Apresentem as provas que vocês têm aí contra mim. O novo Código de Processo Civil fala muito bem sobre isso. O ônus do trabalho da prova cabe a quem acusa. E ponto, acabou. Já era. Tava resolvido o assunto. Só que aí existe um caso. Pra você peitar, né? Peitar no sentido assim de ir pra cima e responder o ministro da Suprema Corte, que isso é permitido no processo, a sua defesa, independente de qualquer pessoa, você tem que, de certo modo, estar ali estruturado e ter, né, ciência de que você não tem nada a ver com a situação. Aí você pode desafiar o Alexandre de Moraes ou qualquer um outro. Até porque é para isso que existe aí o processo, né? E as duas partes. Enfim. Só que o Bolsonaro vai ironizar. E, em resumo, quando ele faz isso, na minha visão, ele mostra um total despreparo, um total, né? Não foi bem assessorado, enfim, sei lá, né? Não dá pra mim ficar aqui fazendo críticas aos outros. Mas mostra desespero. E aí, fazendo ironia, histórias de carocha e coisa e tal, né? E ficar relembrando outras coisas, não vai salvar do que vem pela frente. Então, na minha visão, tá bem perto aí da prisão de alguns, que já é claro. Moraes já falou lá de maneira bem crítica mesmo sobre Ibanez, Polícia Militar, uma parte dela, uma parte do pessoal do Exército. Olha, a coisa tá feia e os caras, a cada dia que passa, em especial aí, tá indo pra cima assim de maneira que não tem jeito. E aí vem Bolsonaro e dá essa declaração. Na minha visão, errou ao falar desse jeito. Tem que responder a qualquer um, né? Responder, ó, isso é, quando o cara... Isso é, né? Quando o cara ainda tem uma satisfação pública a dar. Mas dependendo de como for, eu só vou contestar isso aí, ponto, acabou. Não tava lá, não tem a ver, não tem nada aqui no meu telefone aqui, ó. Ponto, acabou. Mas e aí? Será que não tem? Ou será que tem coisa no telefone? Né? É isso. Comenta aí, deixa a sua opinião. Espero que o áudio agora tenha melhorado aí. Aqui quem falou, Cláudio Pereira. A gente se fala na próxima. E obrigado. Deixa um like aí, tá? Ajuda a gente.